Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Prazer extraordinário poder estar conhecendo mais uma igreja. Como o pessoal antigo costumava dizer, é mais uma parcela na grande família de Deus. E me sinto extremamente honrado por esse convite, pela credibilidade que o pastor Isaías tem nos proporcionado. E, é claro, como ele bem disse, me faço acompanhar da pastora Thelma. Também, levanta aí, pessoal, de você. Isso. Aquela loira ali, tá? É minha. Tá bom? Os homens não mexem não, viu? Nem olha, tá? Brincadeira, gente. Mas me sinto extremamente honrado, pastor. Obrigado pela credibilidade. Tá? Digníssima também, muito obrigado. Deus abençoe. Ao corpo ministerial dessa igreja, os membros, os irmãos, os jovens. Muito obrigado pela credibilidade extensiva a todos vocês também. Bom, o pastor falou, fica à vontade. E vamos lá, né? Amém? Antes da gente começar a pontuar, eu só gostaria que você me ajudasse um pouquinho. Coloque sua cabeça. Fizéssemos uma prévia oração rápida. Pode ser? Pai querido e amado, quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Quero te pedir que o seu Espírito venha assumir o lugar. E que eu venha ser apenas um canal, um instrumento, nada mais que isso, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Geralmente, quando a gente faz um trabalho como esse, coloca no PowerPoint, muda de um lugar para outro, sempre sofre uma alteração. Então, possivelmente, vocês vão ver ali algumas alterações naquele ali, como já está tendo ali agora. Mas, eu mandei em PDF, eu poderia ter mandado em Word, porque de repente, né, me perdoa. Na próxima vez eu mando para você em Word, tá? Aí você faz os acertos, tá bom? E eu perguntei ao Senhor, pastor Isaías, quando o Senhor falou comigo para eu ficar à vontade, eu falei, Jesus, bom, pelo que eu estou vendo aqui é uma escola, então a escola a gente tem que ser professor, né? Então vamos lá. Eu falei, Senhor, eu vou falar o quê, pai? E a gente começa a perguntar, e aí de repente o Senhor me deu essa passagem aí para a gente falar sobre o crescimento. Eu falei, Senhor, mas eu vou falar de crescimento. Todo mundo já sabemos disso e automaticamente. Mas aí o Senhor ele falou comigo já de forma bem diferenciada, porque esse material que nós extraímos, estamos colocando aqui para vocês, faz parte de um trabalho também que foi feito a nível de choro, sono, noites, às vezes eu dormi 2, 3 horas da manhã, a esposa esperando lá e eu escrevendo. E a gente só está esperando aí o aval de Deus para que esse material seja publicado. Até mostrei para ele aqui. E a gente está orando aí para que a gente consiga, colocar esse material disponível para os irmãos. É um material muito bonito, ele fala sobre o desafio do crescimento nessa geração. E por que é desafiante crescer nessa geração? Irmãos, todas as gerações têm seus problemas, suas adversidades, mas essa geração de hoje está muito difícil, principalmente para a galerinha mais nova aí, está complicado. Hoje a gente tem uma resistência, mas essa geração que cresce, essa resistência foi minada. Está sendo minada. Se a gente não lutar, se a gente não impor, essa geração que chega agora se perde. Vai na onda deles. E a gente precisa tomar muito cuidado. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí rapidamente na primeira epístola de São Pedro, no seu capítulo 3, no versículo de número 18. E quero utilizar também o último versículo do Salmo 100 que o pastor leu aqui, só para a gente tomar mais base.
Diz assim o texto: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. É isso mesmo? 1 Pedro 3,18. Ou de repente é segundo, de repente eu alterei aqui. Esse é o segundo para mim. Está muito diferente. Segundo. É o segundo, obrigado. Vamos lá. Antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? Amém. Obrigado. O Salmo 100, no último versículo, vai dizer o quê? De geração? De quê? De geração? Então vamos lá, gente. Vamos descobrir um pouco. Antes da gente começar a falar sobre, literalmente, o crescimento, a gente precisa entender algumas coisas. Dá para soltar o segundo aí já? Introdução. Tá? O crescimento, ele é um dos fatores principais que compreende-se a vida. Sim ou não? E a vida, ela é compreendida justamente pelo nascer. Sim ou não? Pelo nascer, pelo crescer, pelo viver e, é claro, morrer. Então, o próximo pessoal acompanhar, vamos lá. O crescimento é um dos fatores principais que compreende a vida em nascer, crescer, viver e morrer. Pergunto para vocês, quem é que não gostaria de nascer? Claro, ninguém sabe. Então como é que eu vou gostar de nascer? Mas veja bem, a partir do momento que você nasceu, claro que você vai entender isso que eu acabei de dizer agora, porque uma coisa é um nascimento biológico e outra coisa é um nascimento espiritual, que é o que a gente vai focar. Tá? Então automaticamente a gente entende que é preciso nascer. E a gente só entende que a pessoa só vai nascer espiritualmente quando ele aceita a mudança que lhe é proposta segundo a palavra. Até porque a Bíblia é muito clara em dizer que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Sim ou não? Quando a gente escuta, ouve a palavra do Senhor com toda a propriedade, a palavra tem o papel de fazer mudanças nas nossas vidas, e aí nasce o desejo de nascer. Nascer como? Nascer em Cristo, nascer espiritualmente. Amém, irmãos? Então vamos lá. Bom, então nós colocamos ali nascer, crescer e viver, faz parte da vida, sim ou não? Mas quando a gente olha dentro do âmbito espiritual, eu disse o quê? Dentro do âmbito espiritual, essa questão automaticamente do nascer, crescer, viver, automaticamente muda um pouquinho. Como assim, pastor? Porque dentro do âmbito espiritual a gente vai nascer justamente por causa de duas realidades. A primeira delas é o batismo e a segunda, o próprio Espírito. Que não nascer da água e do Espírito, a Bíblia diz isso com toda a propriedade. Então, essas são as duas verdades em que o crente, literalmente, quando nasce em Cristo, ele nasce por conta do batismo. O pastor estava falando aqui que tem um tanque aqui em cima, eu fiquei até espantado e achei interessante. Mas isso aqui, quantas pessoas, quantas vidas já não passaram por aqui, provando do novo nascimento? Sim ou não? Não é verdade? Então, nascer caracteriza no âmbito espiritual o batismo e, é claro, nascer do Espírito. Entenda, como criaturas espirituais que somos, nascemos, tá, no ato desse batismo, de acordo com João 3, versículo de número 5. Dá para soltar para a gente aí, João 3, 5? Só para a gente comprovar. Vamos lá. João 3, 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus, não é isso? Oi?
Não é não? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Veja bem. Então, é importante esse novo nascimento. Pastor, por que o senhor está falando disso? Eu vou falar de crescimento. Eu vou falar do desafio que é crescer em meio a essa geração corrompida, aonde os fatores hoje são pautados em cima do errado. O errado hoje é o certo, sim ou não? O que antes a gente considerava e é considerado naturalmente correto, hoje está sendo incorreto. Eu posso até já parafrasear. Hoje o modelo de família que nós temos, o chamado família nuclear, pai, mãe, filhos, a base da Constituição, literalmente, está sendo alterada. A família nuclear está deixando de ser nuclear. Sim ou não? E detalhe, briga-se ferrenhamente por isso. Então é complicado demais. Mas eu preciso entender que eu sou criatura espiritual. Eu preciso entender que eu provei um nascimento pautado em Cristo Jesus automaticamente e uma transformação proveniente da palavra, que me conscientiza diante das realidades que o mundo mostra para mim. Por isso que Jesus ele é muito clássico quando ele diz: você já não é mais do mundo, vocês estão no mundo. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Deixamos de pertencer ao mundo, sim ou não? Para pertencermos a Cristo. A Bíblia é muito bonita, porque dentro dessa realidade, quando ele automaticamente diz que nós não somos mais do mundo, estamos no mundo, mas não somos dele, é porque ele, um belo dia, viu você nas trevas da escuridão do pecado, e ele, por graça, estendeu sua mão, tirou você dessa escuridão, te transportando para a sua luz. E hoje, você, aquilo que você não enxergava, você enxerga. Aquilo que você não via, você passou a ver. Sim ou não? E aí você para, faz aquela autoanálise. Como eu estava perdido. E eu achando na minha razão que estava certo. Como eu estava enrolado e eu achando na minha razão que estava correto. Como eu estava perdido e na minha razão eu achando que estava fazendo tudo certinho. Não era assim? Jesus ele é simplesmente extraordinário, sim ou não, irmãos? Então, nascer começa justamente dentro dessa realidade. E o texto ele é muito claro, ele fala justamente sobre essas duas realidades, nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Nascer da água, purificação, renovação. E nascer do Espírito. Vamos entender. Como seria esse nascimento? Próximo slide. Como seria esse nascimento? Nascer da água significa ser purificado por quem? Pelas águas batismais. Sim ou não? E perceba isso. Nós colocamos ali uma expressiva grega, baptismos, que significa imersão, ser imerso ou ser submergido. Quando eu fui, pastor, observar um pouco mais, não a palavra imersão ou imerso, mas submersão, eu fiquei alegre, espantado, porque a palavra submergir significa cobrir-se. Olha que coisa tremenda isso aqui. Cobrir-se de águas, inundar-se nelas.
Ah, pastor, que é isso? Ué? Água na Bíblia representa literalmente o próprio Cristo, sim ou não? É um dos símbolos do Espírito Santo. E perceba que o profeta Joel, no seu capítulo 2, no versículo 28, vai dizer que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. Derramar do seu Espírito. E quando a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, ele está inundando a igreja. Amém, irmãos? Então isso aqui é simplesmente extraordinário. Cobrir-se de água, inundar-se nela. A Bíblia diz que o Espírito ele prescruta as profundezas de Deus, sim ou não? E você mergulhado nesse Espírito, Espírito Santo de Deus, ele te leva às profundezas da revelação, da vontade, da soberania de Deus. Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer com a gente, é pegar-nos e levar-nos a conhecer a profundidade. E para se tornar, e para chegar nessa profundidade, você precisa o quê? Sim ou não? É como Deus falou com o profeta: entra mais águas. Sim ou não? Glória a Deus, irmãos. Estão conseguindo me entender? Estou sendo claro? Se não tiver, levanta o dedo e pergunta, tá? Pastor, não entendi. Então vamos lá. Muito bem. Quando a gente entende esse ato de ser submergido dentro da visão de Cristo, aonde João Batista ele aparece mergulhando as pessoas no Rio Jordão. Sim. E aí, o que a gente aprende deste ato ao ser submergido? Vamos lá. Na visão cristocêntrica de João, o elemento mergulhado nas águas, quando emergia-se delas, o que acontecia com ele? Nascia para uma nova vida. O que o batismo caracteriza para mim, pastor? Nascimento, vida nova. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Entenda isso, o velho homem é literalmente sepultado e uma nova criatura emerge dela para caminhar com Cristo sobre a terra. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a gente aprende. Sim ou não? Glória a Deus. O batismo era a confirmação, nós colocamos ali, da aceitação. O batismo é a confirmação da aceitação. Ou seja, é uma confirmação que eu aceitei, pastor. Olha que coisa bonita, né? O batismo confirma que eu aceitei o favor. Favor de quem? Favor de quem? Favor de Cristo. Sim ou não? Que eu aceitei a oferta de Cristo. Que eu aceitei o sacrifício de Cristo. Que eu aceitei o que Cristo me proporcionou. Então, o batismo é a confirmação e a aceitação de que eu aceitei Cristo, me rendi a Cristo. Sim ou não? Glória a Deus. Assim sendo, o batismo em água passou a significar esse novo nascimento. Segundo, aí o próximo, nós colocamos aí o nascer do Espírito. Vamos lá. Nascer do Espírito, pastor, me explica isso aí, por favor. O que realmente quer dizer esse nascer do Espírito, pastor? Bom, a Bíblia descreve, literalmente, para eu compreender, olha só,
Para eu compreender as coisas espirituais, a Bíblia fala que as coisas espirituais, o carnal não entende, pastor. Sim ou não? O carnal não entende as coisas espirituais, mas o espiritual entende. Sim ou não? Então perceba que a Bíblia descreve que para eu compreender as coisas espirituais é preciso ser espiritual. Amém, irmãos? Mas como me tornar espiritual, pastor? Vamos lá. Primeiro passo para esta realidade. O primeiro passo para essa realidade é, claro, preciso aceitar Cristo, sem sombra de dúvida. Sim ou não? Então, o primeiro passo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, é aceitar a Cristo. A aceitação do Cristo. E, claro, do seu sacrifício por nossas culpas e pecados. Eu preciso entender que o sacrifício de Cristo foi por causa da minha culpa, por causa do meu pecado. Sim ou não? Pastor, eu continuo sendo pecador? Arrependido. Continua, mas arrependido. A gente não deixou de ser pecador. Só que a diferença entre nós e quem está lá fora é que nós lutamos para não pecar. É uma guerra constante todos os dias, sim ou não? É uma batalha que eu e você travamos por opção de seguir a Cristo. E por opção de obedecer a palavra, por opção de uma vida espiritual pautada no centro da vontade de Deus, a gente luta, a gente resiste, porque somos pecadores arrependidos e sabemos que o salário do pecado é a morte, mas também sabemos que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então a gente luta. E a Bíblia é muito clara, ela diz que o reino de Deus é conquistado o quê? A força. O que é isso, pastor? Eu preciso ser resistente. Eu gosto muito dessa palavra resistente. Quando nós pontuamos batalha espiritual, eu gosto muito de falar sobre essa questão da resistência. E eu uso muito a palavra de um mestre. E eu gosto de usar a palavra dele porque o pensamento teológico dele difere um pouco dos beianos, que é Nicodemos. E eu fui na casa dele para ver isso. E ele diz que o objetivo de Deus, o objetivo de quem? É que eu e você, o objetivo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, é que eu e você nos mantenhamos firmes e inabalável aqui na terra. Olha, firmes e inabaláveis aonde? Na terra. O objetivo de Deus é que você, o objetivo de Deus é que eu e tu e eu nos mantenhamos firmes. Você pode dizer amém? Amém. Olha para o seu irmão ao seu lado, diz para ele, diz para ela, o objetivo de Deus. Não entendi, eu digo, o objetivo de Deus é você ficar firme, inabalável diante desse mundo. O mundo não tem pena de você não. O mundo não está preocupado com a tua fé não. Sabe por quê? Existem 3 inimigos comuns. O primeiro deles, tua carne. Sim ou não? Tua carne. O apóstolo Paulo fala que existe 2 gigantes. Isso aqui sou eu parafraseando. Dentro dele, brigando. Um é o espírito, o outro é a carne. Um brigando contra o outro. Porque o espírito quer fazer a vontade de Deus, não é isso? Mas a tua carne quer fazer a vontade de quem? Dela. E aí, aquela luta ferrenha. Você luta consigo mesmo para se manter firme.
para se manter inabalável, para se manter no centro da vontade, meu Deus, de Deus. E aí ele diz, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo. O que eu quero fazer eu acabo não fazendo, mas o que eu não quero fazer eu faço. Não é assim? Uma luta. E qual é o objetivo de Deus, pastor? Que você se mantenha firme e inabalável diante desse gênero corrompido. Amém? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos ser espirituais. Amém? E ser espiritual, pastor, é eu observar e compreender o estilo de vida que eu levo. Sim ou não? O meu estilo de vida mudou. Sim ou não? Quem era você antes, quem é você hoje? Como você andava antes, como você anda hoje? Qual era o teu linguajar antes, qual é o teu linguajar hoje? Ah, porque se eu vim para Cristo e eu continuo com o mesmo linguajar, então não houve mudança nenhuma. Não é verdade? Então, veja bem, a primeira compreensão nos levar a refletir sobre o estilo de vida que antes eu estava vivendo. Qual era o meu estilo de vida antes? Eu acho que eu não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe qual era o estilo de vida que eu levava antes. Sim ou não? E hoje você leva totalmente diferente. Aí você para e pensa assim, poxa, eu era assim, eu fazia isso, não era? Mas aí houve o quê? Uma mudança na sua vida. Amém, irmãos? Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que aceitar a Cristo vai me proporcionar essa mudança. Segundo, o arrependimento nos leva ao terceiro passo. Vamos lá. Bom, o primeiro passo é aceitar a Cristo literalmente. O segundo passo é o arrependimento. Ok? Então, vamos lá. Aceitar a Cristo. Arrependimento. E o terceiro passo, perdão, é a confissão. Olha, vamos lá. Aceitar a Cristo mostra o meu arrependimento, que eu desejo realmente mudança de vida. E quando eu confesso o meu pecado para Ele, eu estou dizendo que eu estou pronto para nascer de novo. Amém? Você não vai colocar uma pessoa que não nasceu. Não tem como, a pessoa precisa entender, eu tenho Cristo na minha vida, eu não concordo mais com o meu estilo de vida pecador, eu estou confessando que eu quero mudança, eu quero batismo. Isso é passos para a gente começar a crescer. O que é o batismo, pastor? O batismo é a prova. Significa que por meio do Cristo e da fé em Deus, nós fomos espiritualizados. Que é isso, pastor? Espiritualizados a viver uma vida espiritual, mesmo residindo num corpo carnal. E aqui é que entra o que Paulo disse, aquela guerra, luta, porque a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Antes, quando você não tinha Cristo na sua vida, o seu espírito estava como que amortecido. Mas quando Cristo entra, ele automaticamente é vivificado. E aí você passa a entender as coisas espirituais, que antes você tinha uma mera noção do que era, mas não sabia como lidar com isso. Mas Cristo abre o teu entendimento para você entender o que é uma vida espiritual. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Corpo carnal. O que é o corpo carnal, pastor? O corpo carnal, ele é dividido aqui em duas naturezas. Vamos lá. Eu não estou falando, pastor, de repente ele sabe até mais do que eu sobre isso. Mas, quando nós estudamos sobre o efeito do corpo, a gente descobre que o corpo ele é um composto de carne, corpo, alma e espírito. Né?
Tem gente que tenta negar dizendo que a alma e o espírito é a mesma coisa. Não existe alma. A alma e o espírito é a mesma coisa. Então negam, só que a Bíblia fala dos três. Como é que eu posso negar algo que a Bíblia fala dos três e a própria psicologia entende que existem os três? Dá para eu negar a existência do corpo, da alma e do espírito? Não dá, está na Bíblia. Mas entenda isso. Não estou falando da tricotomia humana, estou falando de duas naturezas que possuímos. Possuímos duas naturezas de fato. Uma natureza física terrena, sim ou não? Uma natureza física terrena, carnal, corpórea, essa que nós carregamos para lá e para cá. E a segunda natureza é a natureza espiritual. Amém, irmãos? E essa natureza espiritual que eu e você carregamos é uma herança que vem de Deus. Porque quando Adão estava ainda em pó, apenas a estrutura formada, a Bíblia diz que Deus desce e sopra sobre suas narinas o quê? O fôlego de vida. Traduzindo de original, o fôlego de vida é ruach, ruach, pneuma. Fôlego, espírito. Então automaticamente o que a gente entende? Deus sopra o espírito de vida. E o homem passou a ser, olha o que a Bíblia vai dizer. E o homem passou a ser alma vivente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Possuímos duas naturezas. Natureza carnal, não estou falando de tricotomia, tá? Falando de natureza. Natureza física, natureza espiritual. Amém? A alma, nesse contexto aqui, pastor, onde que ela fica? Ela fica entre um e outro. O que for mais forte, ela vai. Se você dá evasão para a carne, a alma vai junto com a emoção. Só que, quando você chega ao ápice da carnalidade, a tua alma grita dentro de você. Porque ela não está satisfeita. Quando ela grita, aí aquele momento racional dentro de você diz assim, eu preciso de mudança. Sim ou não? Preciso mudar. Tem alguma coisa errada. Agora, quando a tua alma tende às coisas espirituais, pega isso aqui. Quando você cuida de uma vida espiritual e a tua alma é satisfeita pela espiritualidade, ela não sente falta de nada. As emoções tendem a crescer, a vontade tende a crescer, a satisfação tende a crescer, porque você está alimentado espiritualmente. Você pode dizer amém? Vamos lá. Deixa eu dar uma corridinha. Senão vocês não vão querer nunca mais me ver. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos na Bíblia, para a gente começar a andar na linha do crescimento, um homem chamado Nicodemos. Coloca o 8 para mim, slide 8. Nós encontramos um homem na Bíblia chamado Nicodemos, que não é o Nicodemos que eu falei agora, mas é o da Bíblia. O diálogo de Jesus com Nicodemos nos proporciona um pouco melhor esse entendimento. Porque Nicodemos vai perguntar para Jesus como que é isso? Esse negócio de nascer de novo aí. Pode porventura o homem velho, já velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe, nascer de novo? Como que é isso? Não, e detalhe, quem está perguntando para Jesus é Nicodemos. Era um cara conceituado, era um homem de conhecimento. Não era um leigo que estava perguntando isso, era um cara letrado, tinha faculdade, tinha conhecimento. O cara era mestre. E olha o que ele pergunta: como pode um homem
vai ser, sendo velho, vai tornar a entrar no ventre de sua mãe de novo? Que história é essa? Parece que vejo Jesus olhando para ele, dando aquele sorriso de canto. Se eu fosse Jesus, eu ia falar assim: tu é mestre, não entende, sabe de nada. E aí Jesus responde: em verdade te digo, que se não nascer da onde, irmão? Se não nascer de quem? Não pode entrar no reino de Deus. Por que, pastor? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu Deus do céu, que resposta linda. Em verdade te digo. Uma vez eu perguntei a Jesus: por que o senhor usa essa expressão em verdade? Existem tantas explicações para isso, né? Acho que cada pregador quer dar uma explicação, cada teólogo quer dar uma explicação. Mas o Senhor me deu uma explicação simples, pastor. O que eu sou? Pergunta. Quando eu perguntei: Jesus, por que o senhor usa essa expressão? E a resposta: o que eu sou? O que Jesus disse? O que eu sou? Eu sou o quê? Primeira resposta: o que eu sou, filho? Eu falei: verdade. Pois bem, quem está falando em verdade é quem? A verdade. Porque em verdade digo eu, que sou a verdade, que é filho. Aleluia. A verdade está falando. É mais ou menos assim: eu, a verdade, estou falando. E em verdade confirmo. E em verdade autentico. E em verdade comprovo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Lindo Jesus. Lindo Jesus é demais. Vamos lá, continuando. Quando ele diz nascer da água, é referência ao batismo trazido por João. Vamos lá. Uma outra observação interessante: uma vez eu estava lecionando sobre isso, eu falei: Senhor, isso aqui é muito complexo. Porque quem é, o batismo é de quem? É de João, porque João aparece batizando, e eu pergunto: de quem é o batismo? Aí todo mundo: não, o batismo é de João. Mas João está batizando com autoridade de quem? João está batizando com permissão de quem? João está trazendo um batismo, eu sei, e para todos os meios normais e racionais, o batismo é de João, mas João não está trazendo nada dele. João, a Bíblia mostra-nos que ele é aquele que veio preparar o caminho de quem? Do Messias, do Cristo, ele é o arauto. Então, se ele veio preparar o caminho, o que ele está trazendo não é dele. O batismo que João está trazendo não é de João, é de Deus. Porque se não fosse de Deus, Jesus não iria automaticamente dizer para ele: convém que se cumpra as Escrituras. Tu não precisa ser batizado, quem tem que ser batizado sou eu. Aí Jesus diz para ele: João, tem que se cumprir as Escrituras, batiza logo, João. Por que, pastor? Porque o batismo não era de João, o batismo era de Deus. João estava trazendo aquilo que era de Deus, João estava fazendo aquilo que era autorizado por Deus. E perceba que automaticamente o batismo de João entra em evidência, porque Jesus tomou posse daquilo que era dele. O batismo é meu, João está fazendo aquilo que é meu. Ah, meu Deus, isso é lindo. Então, batismo em água, trazido por João. Na verdade, João estava trazendo aquilo que era de Deus, vontade de Deus. Agora, quando fala sobre do Espírito, pastor, é uma vida cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, não é não. Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estão reunidos. Está faltando um apóstolo. Precisamos substituir o traidor. Matias é escolhido.
Mas mesmo assim parece que está precisando de obreiros. Lá no capítulo 6 de Atos, estão precisando de trabalhadores. E qual é a prerrogativa usada? Homens vazios, né? Sem graça, sem unção. Homens cheios. Cheios de quem? Olha para esse crente lindo que está do seu lado nessa manhã, diga para ele, diga para ela. Precisamos ser cheios. Diga cheios. Cheios. Cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é diferenciado, não tem jeito. Você pode dizer amém? Amém. Meu Deus do céu. Ter uma vida cheia do Espírito Santo significa ser conduzido e guiado por Ele sempre. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. É uma letrinha pequenininha ali, eu botei só para nível de informação. Esse slide vai ficar com o pastor. Quem quiser pode pegar com ele, tá? Eu vou mandar o Word para você acertar. Vou mandar para ele e manda para você. Vamos lá. O diálogo deles, próximo slide, vai nos fazer compreender um pouco mais. Como assim? Nesse diálogo, Jesus deixa claro que a natureza espiritual só é compreendida por meio daqueles que são espiritualizados pela palavra. Olha que coisa. Uma vez o meu chefe, ele chegou para mim e falou assim: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Não é mesmo? E eu gosto das explicações, e eu vou para a minha igreja, mas o líder não explica para a gente pergunta para ele, e ele não responde, ou não tem resposta, não sei. É da outra tribo, tá? Não é da nossa não. É da outra tribo lá. E eu gosto quando eu vou na igreja de vocês, porque vocês explicam o texto, e quando a gente pergunta, tem resposta. Eu falei, então muda de tribo, rapaz. Está na tribo errada? Não, e aí esse pessoal, eles gostam de testar a gente, né? E aí pegaram uma turma, e na turma estava eu, e aí chamaram o líder da outra tribo lá para fazer uma palestra. Beleza, o líder veio, né? Feliz da vida. Quando entrou na sala e começou, primeira pergunta, mas e isso aqui? Aí, não, respondeu do jeito dele. Aí quando ele respondeu, o cara que perguntou, não, mas aí eu leio diferente. Ele falou, calma aí, vocês são o quê? Aí todo mundo aqui é protestante. Ele me botaram na prova. Que isso, vocês são todos protestantes. E tudo que ele falava a gente rebatia, a gente mostrava na Bíblia, não, está errado. E aí o homem ficou doido, pediu para ir embora, não quero ficar com esse povo não. Chegou lá com o chefe lá e falou, você está doido, rapaz? Você não bota no meio dos crentes? Você está maluco, rapaz? Meu povo não pergunta nada, esses daí perguntam e falam e ainda rebate, se é para lá, não. E, que história é essa? Aí no final a gente foi lá, conversamos com ele, não, sua desculpa, tal, né? É porque assim, é normal nosso a gente perguntar para os nossos líderes. Faz parte da gente, então automaticamente você veio com aquilo que a gente já sabe. Mas você está trazendo uma coisa que automaticamente a gente vê dentro da Bíblia que não está batendo, mas a gente não está vendo. Aí tudo bem, né? Ficamos amigos e tal. Ele foi embora com a sua batinazinha, né? Olhando para a cara da gente rindo. Nunca mais eu volto. Falei, amém, glória a Deus. Por quê, irmãos? Nós perguntamos, sim ou não? Então vamos lá. Então a natureza espiritual
mostra que nós somos espiritualizados. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por isso? Então percebe-se que o nascer de novo é importante. O nascer de novo é o quê? É importante nascer como novas criaturas mediante alcançados por meio da fé, da pregação da palavra. Palavra esta que produz arrependimento e confissão e nos faz reconhecer a importância e compreendermos o que é seguir a Cristo e ser chamado de cristão. Quer que eu repita? Vamos lá. Percebe-se aqui que o fator nascer é importante. Eu disse o quê? O fator nascer é importante. Repita comigo. Nascer é importante. Diga nascer como nova criatura. Mediante, diga mediante. A pregação da palavra por meio da fé. Diga por meio da fé. Que produz, diga que produz arrependimento e confissão. Diga, ele faz reconhecer. Diga, ele me faz reconhecer e compreender que seguir a Cristo. Quem segue a Cristo aqui? Diga que seguir a Cristo é ser chamado de cristão. Agora você sabe por que você é chamado de cristão. Aí diz assim, lá vai o crente. Aí você, crente todo mundo é. Ah não, todo mundo crê em alguma coisa. Uma vez ateu é um bicho chato. Eu não acredito, eu não creio. Não existe céu, inferno, nada disso. Aí eu cheguei para um deles assim, vem cá, você não acredita em nada, né? Não acredito em nada não. Tá bom, você acredita em quê? Na matéria, no físico. Opa, isso eu acredito, eu estou vendo outra vez isso. Quando ele disse, eu acredito no físico, naquilo que é palpável, naquilo que eu vejo, então você é mentiroso. Aí, por quê? Porque você está acreditando em alguma coisa. Se é para ser ateu, nem na matéria tu acredita, nem no físico, nem no palpável tu acredita. Que história é essa? Aí eu só acredito no que eu vejo, então está mentiroso. Porque você está acreditando em alguma coisa. A outra, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu Deus não existe. Seu escritório pega fogo. Fogo lambe a porta. Saída dele, zero. Aí ele lembrou que existe Deus. Testemunho de um ex-ateu. O ateu luta para negar a existência de Deus. Só que ele não consegue. E a revolta dele é porque ele não consegue. Ele cria motivos, cria subterfúgios para dizer que Deus não existe. Quem lembra daquele Deus não está morto no primeiro? Não é? Eu não vi o segundo não. Inclusive aquele ator deixou de ser contratado por Hollywood porque é cristão. Professou a fé dele. E agora recentemente aquele autor que fez o Moisés, o filme Moisés, lá em Hollywood, que fez também o Batman, pegou um troféu e agradeceu a Satanás. O que aconteceu com Hollywood? Porque Hollywood não tem Deus, Deus está zero em Hollywood. Hollywood pegou fogo. A casa do pastor, no meio do fogaréu. Só a casa do pastor que não pegou fogo. Explica isso. Na casa do pastor tem Deus, irmão. Repita comigo, na minha casa tem Deus. Fogo pode lamber tudo, mas na tua casa tem Deus. Ele está escrito na Bíblia, contigo o Senhor passa por onde? No meio do fogo. Quando
vai morrer afogado. Por quê? O Senhor está passando contigo. Nem que eu tenha que abrir mar vermelho para você, mas tu vai passar por meio das águas. Nem que eu tenha que parar de Jordão, mas as águas não te afogarão. Nem que eu te faça caminhar por cima delas, mas as águas não te afogarão. Ah, Jesus é lindo. Ah, meu Deus. Você pode dizer amém? Vou mudar para o próximo aí. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Ah, chegou ali, ó. Bonito, né? Criança linda, bonita demais, né? Parece com o avô, né? Nova geração. Vamos lá. Eu falei tudo isso aqui só para você entender que o crescer é desafiador. E é claro, você precisava saber de onde você veio, por que você nasceu, por que você vive, por que Cristo te alcançou, para chegar literalmente onde o Senhor quer. Mas nós temos ali gerações. Foi o que foi lido no último versículo do Salmo 100. O que está escrito aí, pastor? O que está escrito? Quem lembra? Oi? Porque o Senhor é e eterna misericórdia. Calma aí, segura aí. Porque o Senhor é e eterno o quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Favor também, né? Favor merecido também, né? Só que misericórdia é uma coisa e graça é outra. Mas é quase a mesma coisa, não, mas é diferente. Graça é favor e merecido. Eu merecia? Não, não merecia. Eu era digno? Não era digno. Eu costumo dizer, pastor, que graça é mais ou menos assim. É Deus olhando para mim e dizendo, você não merece. Você não é digno. Mas eu te quero. Sim ou não? Você não merece, você não é digno, mas eu te quero. E aí quando eu sou alcançado, graça para mim, graça de Deus para mim é a favor que eu não mereço. Agora, graça de mim para Deus, o que é? Gratidão. Sabe como é que eu vejo a graça de mim para Deus? Obrigado, Deus. Sou grato. Por quê? Porque na tua visão não era digno. Você pode dizer amém? E misericórdia, misericórdia é Deus se compadecendo de mim. A palavra misericórdia, tratado com compaixão também, é Deus tendo literalmente piedade do meu estado miserável de pecador, de homem perdido que era. É a junção de duas expressivas latinas, ou gregas se quiserem também. Miseris cordis. Miséria e cordis, coração. O coração de Deus se compadecendo da minha ou do meu estado miserável. Misericórdia é muito forte. Repita para o seu irmão do seu lado, diga para ele: a misericórdia de Deus é a causa, diga a causa de não sermos consumidos. Vamos lá, então, pontuando a importância do crescimento. Por que falar de crescimento é importante, pastor? Vamos lá. Porque a vida é marcada pelo fator crescer através das gerações. Através de quê? Olha que coisa. O ponto de número 1. Para a gente fechar aqui já. Posso parar agora, gente? Vocês me aturam mais 10 minutos? Sim ou não? Dá para ir mais 10 minutos? Tem certeza? Olha lá. O pastor não me chama mais, eu vou brigar com vocês. Próximo slide, querida. 11. Desafiando geração.
Bom, quando a gente chega aqui, a gente sabe que as gerações, elas marcam cada século. Cada século é marcado por várias gerações. Dentro de um século é possível surgir várias gerações. Sim ou não? E perceba que, se dentro de um século é possível surgir várias gerações, imagine, nós estamos há mais de 2 milênios desde a manifestação de Cristo, sim ou não? Quantas gerações já não surgiram durante esse período de lá até aqui? Quantas gerações já não palmearam essa terra? Tantas quantas que é impossível de catalogar, não é isso? Então, uma coisa importante que a gente precisa entender, talvez essa nossa geração seja a última, talvez. Ah, pastor, eu quero viver mais um pouquinho. Eu estou falando talvez a nossa geração seja a última. Quem sabe a nossa geração não é a do arrebatamento, pastor. Mas se a nossa não for, quem sabe não é a daquela bebezinha ali, né? Pode ser a nossa, pode ser a dela, pode ser a do meu queridinho ali. Mas uma coisa é, se for a nossa, se prepare. Mas se também não for a nossa, uma dessas gerações aí vai ser. Fica tranquilo que quando a gente for naquele grande dia do translado, no momento do translado ou do arrebatamento, a Bíblia diz que os nossos corpos carnais serão transformados em corpos incorruptíveis. Sim ou não? No momento do translado, no momento em que o corpo sai da sepultura, porque a terra vai ter que dar um jeito de devolver tudo, e o corpo ressuscita, e a Bíblia diz que você já ressuscita transformado em corpo incorruptível, e os que estão vivos terão seus corpos transformados na hora do translado. Tirou os pés do chão, já começa a metamorfose, mudança daquilo que é corruptível, se revestindo de incorruptibilidade. Diz do que é mortal, se revestindo de imortalidade. Está na Bíblia. E aí a gente se encontra com eles se encontrarão conosco, subiremos todos juntos, seremos conduzidos, e o Espírito nos apresentará ao noivo, que segundo a Bíblia nos esperará nas nuvens do céu. Ali oficializa-se o grande casamento. Noiva deixa de ser noiva, passa a ser esposa. Esposa agora de mãos dadas atravessa o segundo céu, o céu de batalhas espirituais. Eu costumo parafrasear, pastor, que nesse momento do transporte, o momento que a gente passa, estamos em corpos incorruptíveis, corpos imortais, corpos glorificados, com capacidade de visualizar o mundo espiritual. E todos aqueles que nas regiões celestiais se colocaram como obstáculo, como subterfúgio para que a gente pudesse cair, deixar de fazer a vontade do Senhor, todas aquelas cojas que ali estão, principados e potestades, tudo do mal, nós os veremos, passaremos por eles. E como eu costumo dizer, pastor, isso é meu, eu costumo dizer que quando no momento dos translados, passando, olharemos para eles, veremos eles, não precisaremos falar nada, mas com um sorriso de canto, a gente meneia a cabeça dizendo: não adiantou adultério, não adiantou fornicação, não adiantou droga, não adiantou nada do que vocês fizeram, porque eu estou atravessando o segundo céu, para entrar no terceiro céu e ser apresentado ao Senhor. Ah, meu Deus! João 14,6: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu Deus. Quem quer ser arrebatado, diga amém.
Fala pro teu irmão do teu lado, eu estou lutando para isso. Estou na guerra para entrar no céu. Deixa eu voltar para cá. Aí as gerações, meu pastor, são marcadas. Nós temos ali uma geração, por exemplo, no slide 12, uma geração bombástica, né? A geração bombástica da década de 60. Essa geração foi marcada por sexo, droga e rock and roll. Festival de estoque. Que é um pouquinho mais antigo, sabe? Quem gosta de história vai saber disso. E perceba, a geração da década foi marcada ou não foi? Foi. Meu Deus! Sabe, pastor, na década de 60, o momento em que a geração explosiva aparece, nesse mesmo ano da década de 60, um satanista se levantou e fez uma declaração. Esse é o ano em que Deus foi considerado morto e Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O que aconteceu depois disso, irmão? A geração rock and roll, de lá para cá, se moldaram dentro de um conceito de rebeldia. Veio a geração Coca-Cola. Quem nunca ouviu falar da geração Coca-Cola? Os livros de histórias mostram, né? Veio a geração Coca-Cola explosiva, forte, agressiva, grevista, anarquista. Hoje, pastor, nós estamos na geração fast food, geração cibernética, geração da facilidade, geração da mudança, geração dos conceitos errados, geração da esquizofrenia de gênero, geração corrompida, perdida, atolada, que é obstáculo para a gente, mas a igreja permanece firme. Repita comigo, eu, igreja, vou ser resistência. Eu preciso manter-me inabalável nesse sistema corrompido, perdido. Pastor, e a libertinagem? Continua. Vocês lembram da época que o funk se tornou uma coisa e começou a ser tratado como cultura nova? Tinha o tal, o pessoal mais antigo tal, né? Começou com o tal do charme, aquela musiquinha mais bonitinha. Depois veio uns funk meio tipo hip hop, uma coisa mais, né? Aí depois virou bagunça. Virou bagunça. A mulher virou cachorra, virou não sei o que, virou objeto, papagaiada. O que é isso, pastor? São os conceitos. Dentro de uma geração pode acontecer muita coisa, sim ou não? E a gente está vivendo hoje uma geração totalmente doida. O traficante faz música, é aplaudido. O cara que defende droga faz música, é aplaudido, é visto como cultura. Que geração é essa, gente? Eu costumo dizer que o mundo está sofrendo de esquizofrenia geral. Porque não é só o Brasil, não, é o mundo. E sabe o que é pior? É quando nossos líderes que deveriam se opor, não, eles são a favor. Porque eles sabem que sendo a favor e dando liberdade para esse tipo de comportamento, eles minam a força da família, eles minam a força da sociedade. E minando a força da sociedade, ele destrói a sociedade. Depois eles aparecem como super-heróis. Primeiro a gente causa estrago. Primeiro a gente provoca literalmente. Depois a gente chega lá como salvador da pátria. E eles vão olhar para a gente e vão dizer assim: super-heróis nos salvaram. Ah, não. Quem lembra da pandemia? Criado em um laboratório.
Eu crio o vírus, eu solto o vírus. Depois eu levo a cura. Herói. Aí você já entende muita coisa que é oculta, que a gente não... ou finge não querer saber. Porque é melhor não saber. Mas vamos lá, deixa eu voltar para cá. São os conceitos de gerações. Amém, irmãos? Bom, todo mundo quer crescer, sim ou não? Todo mundo quer crescer. Quem é que não quer crescer aqui? Quer crescer? Claro que quer crescer. Ser criança é bom? Já é adolescente, já é quase adolescente, né? Mas é bom também, né? Tem tudo na mão. Não é, bebê? É bom? Só quando a mamãe briga, né? Todo mundo quer crescer. E sabe que essa geraçãozinha aqui observa? Ela observa você. Na cabeça delas, muitas das vezes, ela diz: quando eu crescer eu quero ser assim. Quero ser como minha mãe. Minha mãe é. Menino, eu quero ser como meu pai. Pregador, pastor, instrumentista. Tem aqueles que já pega, se o pai é músico, já quer ir para a bateria. Não é? A menina quer ir para a cozinha. Mas o mundo quer mudar isso, irmão. O mundo quer mudar essas coisas. Que a menina pode fazer coisa de menino, o menino pode fazer coisa de menino. Está errado isso aí, gente. A cabeça da menina é diferente. Pensa justamente naquilo. Não, mas a menina tem que brincar de boneco também. Não, porque a menina tem que jogar bola também. Tudo bem, tem jogadores de futebol, nada contra. Mas, irmão, somos cristãos, amém? Deixa eu voltar para cá, deixa o pastor falar sobre isso. Todo mundo quer crescer, sim ou não? Vamos lá, pastor, mas eu já estou grande, eu não preciso crescer. Vamos lá. A criança quer ser grande como seus pais, seus heróis, sim ou não? É. O adolescente quer ter liberdade, sim ou não? Para isso ele precisa alcançar a maioridade. Enquanto ele não alcançar a maioridade, ele dá trabalho. Tem gente que chama de aborrecente. Não é aborrecente coisa nenhuma, é fase. Crente não usa esse termo. Que história é essa de chamar o filho de aborrecente? Está repreendido, em nome de Jesus. Não é não, é fase da vida dele. Está passando por uma transição. E muitas das vezes ele se pergunta por que ele está no mundo. Por que eu nasci? É fase, é transição. Ele está saindo de uma fase de infanto para uma fase de jovem. Isso dá crise e dá pane. Porque ele começa a descobrir que as liberdades estão sendo minadas. A facilidade está sendo tirada. Ele está começando a lidar com dificuldades, com privações, com provações, e ele pode dar pane. Trava. Precisa de cuidado. Porque se você, nesse momento de fase, de transição, largá-lo, ele vai pegar o primeiro modelo que ele vê. O primeiro modelo que ele vai ver, ele vai copiar. É esse que eu quero para a minha vida. E acabou, meu irmão. Quem vai tirar depois? É uma fase. Pastor, mas e o jovem? Ele já cresceu um pouquinho. Sim. Ele não precisa crescer, mas precisa. O jovem quer crescer em quê, pastor? Ele quer crescer em conhecimento, ele quer crescer em nível financeiro, ele quer crescer em várias áreas da sociedade, para ser notado, para ser chamado, para ser visto, para ser observado. Ele quer crescer para isso. Então todo mundo quer crescer, sim ou não? Meu Deus do céu, o jovem quer crescer em vida financeira, conquistar seu espaço na sociedade, desenvolver-se literalmente cada dia mais no seu crescimento. O jovem quer isso. Não quer? Tu é da caserna. Tu é o quê? Soldado? Quer continuar sendo soldado a vida toda? Almeja uma
graduação? Claro! Claro! Ser sargento? Oficial? Mais? Ó, esse cabra é bom, mano. Queria eu ter o teu pensamento quando eu entrei, porque na verdade eu nem queria servir, né? A gente já começa por aí, né? Eu tinha emprego, então eu não queria servir. Mas aí Deus me prendeu lá dentro. Senhor, eu quero servir. Eu queria sair, queria voltar para o meu local de trabalho. Eu trabalhava com desenhos, pinturas, desenhos pedagógicos, brinquedos pedagógicos para criança. Eu gostava daquilo que eu fazia. A patroa viajou e falou: você vai fazer o meu trabalho. Eu falei: que maravilha. Pegar o trabalho dela para fazer era... Eu vi entrar uma fila de mais de 200 cabeças do trabalho que eu fui fazer. E eu fui chamado para fazer aquele trabalho, mas me botaram lá dentro, na fábrica. Eu fiquei na fábrica. Depois eu fui para uma sessão de pintura que eu não podia pintar ou desenhar. Eu só tinha que jogar os negócios lá e pintar de qualquer jeito. Eu falei: tá bom. E vem um após o outro, entrou, separaram um. O cara chegou, veio lá para o meu setor, começou a fazer o desenho. E eu observando. Aí ele: tá bom? Eu falei: tá ótimo. Não estou desanimando ninguém. Tá ótimo, tá bonito. Ele: que isso, cara? Tá bom, não. Tá bom, cara. Apresenta para ela que vai estar tudo certo. Mas não era de zombaria, não. É porque eu não... Ela pegou o desenho, olhou assim, veio me perguntar: o que você acha, José? Tá bom? Eu falei: tá bom, né? Aí ela olhou assim na minha cara: tá, vou ficar com ele então. Aí o rapaz que me levou chegou e falou: vem cá, vocês estão de brincadeira comigo? O patrão: ah, por quê? Eu trouxe o José para isso. Vocês estão jogando ele aqui na fábrica, agora estão jogando na sessão de pintura. Agora vocês estão contratando aí, e o cara aqui, vocês não vão fazer o teste com ele, não? Beleza. Aí ela: tá bom, então manda ele descer. Eu desci para a casa dela, uma mesa bonita, né? Aí ela: José, tá aqui o meu desenho, tá aqui o que você vai fazer. Eu quero que você faça igual ao meu, sim senhora. Botou a tinta, botou o pincel. Calma, vai. Eu olhei para ela e falei assim: a senhora pode me dar um pouquinho de água? Aí ela: ninguém pediu água, ele pediu. Botou um potinho de água. Eu peguei o pincel, molhei o pincel, tirei o excesso, peguei a tampa do frasco de tinta, botei do outro lado, botei um pouquinho de tinta, molhei de novo, deixei a tinta no ponto e fiz o primeiro traço. Quando eu fiz o primeiro traço, ela olhou e disse: já está contratado. Tira ele desse trem aí, ele é meu. Ela: mas termina. Terminei e tal. Botei os dois juntos e perguntaram: de quem é quem aqui? Então eu queria voltar para o meu lugar. Eu queria saber de quartel. Ralar. Rola para cá, deita para lá. Ei, sai fora. Levantar. Não, queria não. Aí Deus: eu quero você lá dentro. Vai Jesus, não faz comigo não. E lá dentro, irmão, Deus salvou alma. Tem pastores hoje. Glória a Deus. Porque nós brigamos por um culto lá dentro. A gente quer um culto. E a gente pregava no culto, a gente dirigia culto. Vamos embora. Um dia eu estava com raiva, pastor. Entrei no alojamento com raiva. Entrei com raiva naquele lugar. Entrei com raiva no alojamento. Quando eu entrei, o soldadinho: bom dia. Bom dia o quê? Aí veio outro: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor de quê, irmão? Que paz o quê, irmão?
Alojamento cheio, lotado. Cabo soldado. José bravo. Ele, pastor, José, hoje tem culto. Tem. Mas para que ter culto? Um bando de incrédulos vai tudo para o inferno. Alojamento. A gente prega, a gente fala, não dão crédito, não querem saber de nada. Vai tudo para o inferno. Vai para minha cara se você está bravo hoje, está vendo com ele. Já era o soldado antigo, né? Mais antigo do quartel. Não fica perto disso hoje não. Pastor, deu 11h30, terminei o almoço, vou para o culto. Quando eu cheguei lá, a sala lotada. José foi bravo, falou verdade no alojamento. A sala nunca encheu tanto como encheu naquele dia. Pastores, obreiros, soldado que me odiava, não podia me ver, me detestava, te odeio. Não tem problema não. Me agradecer o que Deus fez e eu não queria. Aí o Senhor me segura, não deixou sair. Saí agora, porque deixaram, né? Deixaram não, eu quero ir embora, deixa ir embora. Quero ir embora. Não aguento mais. Estou em casa, mas estou querendo trabalhar, não dá para ficar parado não. É ruim demais. Amém, irmãos? Todo mundo quer crescer, sim ou não? Que Deus te abençoe. Que eu possa ainda, né? Quem sabe, se me dá a oportunidade de te ver, estrelinha no ombro aí. Recebe? Maravilha. Meu Deus do céu, vamos lá. Todo mundo quer crescer. Repita comigo. Todo mundo quer crescer. Diga, eu também quero. Que é isso, pastor? Irmãos, eu escuto isso aqui. Eu estava no quartel. Aí chegou um rapaz que... Um chegou e falou assim: José, você não pode se desviar. Eu, por quê? Porque você é meu espelho, cara. Você é minha inspiração. Todas as vezes que eu estou mal, eu vou para você. Eu quero conversar contigo. Não era crente, não. Pequeno. Não era crente, não. Você não pode. Tá bom, proibiu. O outro, eu estava numa prova, meu misericórdia, daquela de só Jesus na vida da gente. Ele parou, chegou assim: José, tu é a minha inspiração, cara, eu quero ser igual a você. Todo destruído, todo quebrado, quase jogando tudo pro alto, eu quero ser igual a mim. E aí, escuta isso aqui, chega um senhorzinho com 70 anos. Meu filho, o que foi? Eu quero que você tenha. Para eu pregar igual você, salvar minha família. O senhor com 70 anos dizendo: eu quero crescer na graça. Aleluia. Quero crescer no conhecimento. Eu quero ter o que você tem. Então o crescimento não para. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo quer crescer, sim ou não? Bom, irmãos, a gente cresce, sim que, pastor? Vamos lá. A gente cresce em estatura, sim ou não? É o caso da bebezinha aqui, vai crescer em estatura. Qual o seu nome, bebê? Ana Bela. A Ana que já é bela, não é? Então vamos lá. A Ana Bela quer crescer em estatura. Meu amigo ali quer crescer em estatura, não quer? Vamos lá. Em intelecto, sim ou não? Quer crescer em posição social? Sim ou não? E agora vem a parte mais importante, que é para todo crente, porque o mundo não está preocupado com isso. Mas como assim, pastor? Nós precisamos crescer em vida espiritual. O que é que nós estamos fazendo nessa manhã? Crescendo espiritualmente.
Amém? E crescer espiritualmente é crescer em Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá. Caminhar aqui para o final. Tem muita coisa aqui, né? Bom, crescer espiritualmente, eu cresço aonde? Eu coloquei aí o slide 17. Não sei se ela vai conseguir, vamos lá. Espiritualmente eu cresço, tá? Crescimento espiritual do cristão está expresso na palavra, por meio da palavra. Eu cresço por meio da palavra. Jesus disse: não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Pedrinho pautou que todo conhecimento está em Cristo, e eu preciso crescer em Cristo, eu preciso crescer na palavra. Amém? Então vamos lá. Crescimento está expresso na palavra, o crescimento está na definição da palavra. Amém, irmãos? O crescimento está na razão da palavra, sim ou não? Não é mais a tua, é a razão da palavra. Antes, se alguém pisasse no teu calo, você dizia: eu não levo desaforo para casa, levantava a mão e dava a resposta. Hoje, a razão da Bíblia diz: para, fica quieto. Sim ou não? Aí Jesus disse assim: olha, se te baterem numa face, vira outra. Calma aí, pastor, se bater numa face, eu reviro na outra na mesma hora. Ah, Jesus diz mais assim: se te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Que é isso, Jesus? O cara está me obrigando a caminhar uma milha e eu vou ter que caminhar duas, porque isso era normal naquela época. Soldado romano chegava diante de qualquer pessoa que estivesse na rua, abaixo dele, e dizia: pega a minha carga e leva até onde eu vou, uma milha que fosse. E aí Jesus diz assim: se te obrigar a carregar uma milha, carrega duas. Já que é costume o soldado dizer: leva a minha carga, e você tinha que levar quieto, calado, sem falar nada, é um tapa na cara. Sem murmurar, sem reclamar e levar. E o cristão, Jesus vem com esse negócio. Que história é essa, Jesus? Jesus está dizendo: faz, caminha duas. Revida sem precisar bater de volta. Você está entendendo? Eu te odeio, tudo bem. Eu te detesto, tudo bem. Eu não vou ver a tua cara, amém. Eu vou para o joelho. Eu te amo. Fizeram isso com José. Me perseguiram a vida toda, me maltrataram a vida toda, me acusaram a vida toda. Sabe para onde que eu ia? Eu ia para o joelho e eu falava: Jesus, só fala isso porque não me conhece. Se me conhecesse, ia me chamar para andar do lado. Mas como não me conhece, então me detesta, me odeia, me inveja, me joga para o lado, me deixa de escanteio. Tem problema não, Jesus, eu vou para o joelho. Quanto mais você me odeia, mais eu oro pela tua vida. Quanto mais tu me persegue, mais eu oro pela tua vida. Que eu fazia. Amém, irmãos? Isso é crescimento espiritual. No conhecimento da palavra. Crescer espiritualmente no conhecimento da palavra. Pastor, antes crescer na graça e no conhecimento. Olha só como é que é importante o conhecimento. Lá em Josué 9, que está escrito: não aparte da tua boca o livro desta lei. Vamos melhorar, vamos colocar numa linguagem bem atual, uma versão mais atual. A versão atual vai dizer: antes aprenda as sagradas, meu Deus do céu, antes aprenda as sagradas letras. Não aparte da tua boca é traduzido como antes aprenda. Veja bem, eu não posso afastar da minha boca, que ele está dizendo: leia, aprenda, adquira. Por que eu tenho que aprender, ler e conhecer e não apartar? Porque ele vai continuar dizendo que se você quiser prosperar no teu caminho, é porque você aprendeu. Se você quiser ter sucesso, é porque você aprendeu. Se você quer conquistar, é porque você aprendeu. Antes aprenda as sagradas letras. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. De dia e de noite. Meditar. Veja bem, olha o que é meditar. É você ler e perguntar: Deus, o que é isso? O que esse versículo quer dizer? O que o Senhor está falando para mim? Entender. Isso é meditar.
Aí ele está dizendo, Josué, medita nesse livro, Josué. Josué, medita. Para que tão prudentemente te conduzas. Olha que coisa linda. Para que tão prudentemente te conduza. Ou seja, para que em prudência você conduza a sua vida, para que em prudência você conduza sua casa, para que em prudência você conduza a sua família, para que em prudência você produza em si crescimento, para que em prudência você produza em você estatura de cristão aprovado como Jesus. Você pode dizer amém? Então, crescimento espiritual está na palavra, no conhecimento da palavra, na verdade da palavra, na ciência da palavra. Ciência, pastor, ciência é revelação. Na revelação da palavra, na verdade da palavra. Quem é a verdade da palavra? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Coisa linda demais. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cresça na palavra, cresça na palavra, cresça na palavra, amém? Crescendo na palavra você cresce espiritualmente, crescendo na palavra você cresce em Cristo, crescendo na palavra você cresce na comunhão com Deus, crescendo na palavra você cresce na intimidade com o Espírito Santo, crescendo na palavra você cresce diante do desafio que o mundo te mostra, crescendo na palavra o mundo não tem poder sobre a tua vida, crescendo na palavra você resiste, crescendo na palavra você alcança, crescendo na palavra você avança, crescendo na palavra você progride, crescendo na palavra você acredita mais, crescendo na palavra você tem intimidade com Deus, crescendo na palavra Deus não sai da tua vida e você não sai da dele, crescendo na palavra você tem intimidade para dizer, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, crescendo na palavra o Senhor tem intimidade para dizer, deixa eu ver a tua face, crescendo na palavra você tem autoridade para dizer que está sendo conduzido prudentemente pelo Senhor. Qual é a obrigação do crente? Crescer na palavra. Volto a dizer, deixa eu fechar isso aqui, quem cresce na palavra cresce no Espírito Santo. Quem cresce na palavra, repetindo para você, cresce em Cristo, cresce em Deus, cresce literalmente em conhecimento. Você pode dizer amém? Amém. Fechando, crescendo na palavra, a esquizofrenia de gênero não te afeta. Quem cresce espiritualmente não deixa o mal dominar sua casa. Você quer me deixar com raiva, irado? Ligue na minha casa a TV Engana Povo, eu detesto. Ah, está dando repórter, eu chamo minha esposa, tá repórter é tudo mentiroso. Porque se esses repórteres da Engana Povo tivessem preocupado com a tua casa, não apoiaria a canalice que a gente vê aí fora. Então, crente que assiste rede não precisa se converter de novo. Rede de esgoto sendo lançado dentro da tua casa, porque aquilo que aquilo faz. Mas entenda uma coisa, quem cresce na palavra, irmão, não se prende. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fala para o irmão do teu lado, eu estou crescendo na palavra. Diga, eu nasci para crescer na palavra. Eu não dei um mergulho lá no rio, não. Eu não dei um mergulho na piscina, não. Eu não fui tomar um banho porque estava com calor, não. Eu entrei ali porque eu estava consciente e ciente do que eu estava fazendo. Eu passei pelo processo porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu aceitei o batismo para me tornar uma nova criatura, para fazer parte literalmente do corpo, participar diretamente da comunhão, do partido do pão. Não, irmão. Você está entendendo o mistério aqui, crente? Pode fechar o slide aí, tá? Tem muita coisa aí.
Mas eu acredito que o que Deus nos proporcionou aqui já é o suficiente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela paciência de me escutarem. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, meu pastor, pela confiança mais uma vez, por ter me cedido esse púlpito. Obrigado. Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério. Foi um prazer muito grande. Amei a igreja. Aconchegante. Gostosa. Deus abençoe. Tá bom? Espero que o senhor, se quiser me chamar, eu sou seu servo. Talvez se não me chamar, eu fico feliz. Amém? Deus abençoe, irmãos.